Olá a todos! Hoje queremos fazer mais um estudo e gostaríamos de falar sobre a vida cristã. Nos estudos anteriores que eu dirigi, nós falamos sobre duas partes essenciais da vida cristã, que são o estudo na palavra e a oração. E hoje nós queremos falar sobre a vida diária, a vida vivida ali no dia a dia, como ela se desdobra, como se dá a continuidade da nossa vida de fé, nossa vida de oração, nossa vida de estudo na palavra e como nós nos preparamos para isso. E podemos dizer que a base para respondermos a isso brota da pergunta que todo ser humano se faz: quem sou eu? Onde está a minha identidade? O que é que me define? Eu estou conduzindo a instrução de confirmandos este ano, uma pequena turma em Honório, outra em Itapejara. E na instrução de confirmandos nós estudamos o catecismo. E muitos até se questionam, por que estudar o catecismo? Não seria melhor logo dar a Bíblia na mão do jovem para estudar? E a resposta para isso, por que nós estudamos o catecismo, é porque no catecismo nós temos as doutrinas essenciais para então estudarmos a Bíblia. Ali nós temos o começo, o que Deus nos ensina sobre nós e sobre Ele mesmo. Lutero vai dizer que o catecismo apresenta a doença e o remédio. Nós temos ali nos mandamentos o que nós devemos fazer e o que não conseguimos fazer, e assim nos aponta a nossa doença, o pecado que há em nós. E então nós temos no credo o que Deus faz, e ali nos apresenta então o remédio, como Ele quer nos salvar. E temos então também a aplicação do remédio no Pai Nosso, no batismo, na Santa Ceia, na confissão, a tábua dos deveres. Como o assunto é vida cristã, poderíamos achar que podemos olhar então apenas para a tábua dos deveres. Mas, na verdade, a tábua dos deveres brota do restante. Brota do credo que nos ensina o que Deus faz. E então, na palavra, nos sacramentos, da confissão dos pecados, tudo está ligado ao que Deus faz por nós. Ali no catecismo nós temos o que é essencial para a nossa fé. Ele nos ensina sobre o fundamento sólido, que é Cristo, nos ensina sobre a nossa necessidade de Cristo e como então Cristo vem a nós e a vida que vivemos a partir daí, vida vivida sob a fé. Assim então podemos buscar responder aquela pergunta: quem sou eu? Onde está a minha identidade? Os mandamentos nos dizem que nós somos pecadores, que nós estamos mortos. Mas então o credo nos diz o que Deus fez e faz para a nossa salvação. Nos mostra como Deus nos resgatou em Cristo e nos diz então que a nossa identidade agora está nele, porque fomos colocados em Cristo no batismo. E a nossa vida, portanto, é Cristo. Não somos mais apenas pecadores, não estamos mais mortos, mas agora somos também santos, santificados em Cristo e temos vida. E a vida que nós temos, vida verdadeira e eterna, nós só temos por estarmos unidos com Cristo. Pois foi conquistada por Cristo. Ele nos alcançou o perdão e a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Portanto, a vida cristã é vida vivida em Cristo. Ela parte dessa perspectiva de que estamos sempre nas mãos de um Deus que nos ama, que nos salvou em Cristo, que nos chamou para a vida de fé e que deseja que todos sejam salvos. E essa vida é vivida a todo momento, nas coisas mais simples. Ela é, como nós vimos já, uma vida de oração, uma vida de devoção na palavra, de meditação, e é também vida de tentação, pois a todo momento essas coisas estão presentes na vida do cristão. Toda a vida é vida de oração,
Toda a vida é vivida baseada na palavra, na devoção da palavra, e a todo momento a tentação nos vem. Ela nos vem e sozinhos nós somos incapazes de combatê-la. Nós precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo em nós, que então nos leva a orar e a buscar em Deus o auxílio na palavra, nos sacramentos. E assim a vida cristã continua, assim Deus nos sustenta nessa vida. Portanto, aí sabemos quem somos e onde está a nossa identidade. Mas o tema de hoje é como viver esta vida, como nos preparamos para a vida do dia a dia. Mas sabendo quem somos e onde está a nossa identidade, nós podemos responder ainda outra pergunta. O que pretendemos fazer de nossa vida? Quais são os nossos objetivos? Bom, se a nossa vida é vida em Cristo, então nossos objetivos e o que pretendemos fazer também está em Cristo. Efésios 2:10 diz que foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em Cristo, Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Isso nós também vemos na explicação do segundo artigo do Credo. Lutero diz lá que Deus nos resgatou da morte, eu, o homem perdido e condenado, com o precioso sangue de Cristo, para que eu lhe pertença e viva submisso a Ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como Ele ressuscitou, vive e reina eternamente. Então, a nossa vida é como criaturas resgatadas de Deus, agora submissos a Deus em seu reino. Nós estamos aqui neste mundo, então, para servir a Deus, Ele que nos salvou. Então, agora, por meio de nós, o mundo também pode conhecer a Deus. Estamos aqui, portanto, para manifestá-lo e anunciá-lo ao mundo. E Deus nos diz em Êxodo 19, 5-6, o mundo inteiro é meu, mas vocês são o meu povo escolhido, um povo separado para mim, e me servirão como sacerdotes. E nós podemos dizer então que a vida cristã é a vida de sacerdócio. E o que é esse sacerdócio? O que o sacerdote faz? Ele apresenta Deus ao mundo, que não o conhece, e ele apresenta diante de Deus os sofrimentos e as necessidades das pessoas, do próximo, do mundo. Nós, trazendo isso dessa forma, podemos ser tentados a colocar isso como um grande peso. Agora nós temos que fazer grandes coisas por Deus. Mas a vida cristã não se trata de grandes coisas, mas pelo contrário, Deus já nos disse que a vida cristã é loucura. A vida cristã está nas coisas simples. Então não se trata de adicionar mais preocupações à nossa vida já muitas vezes atarefada, mas de viver ali onde Deus nos colocou, com os olhos abertos, com as mãos estendidas aos que estão à nossa volta. Nós podemos sempre então olhar para os lírios do campo, para as aves do céu. As aves não se preocupam com o que vão fazer, mas simplesmente fazem o seu ninho. Os lírios do campo não se preocupam, mas Deus lhes dá o sustento. E nós, então, vivemos a nossa vida ali onde Deus nos colocou. A nossa vida é vida em Cristo que nos sustenta. E o fardo de Cristo não é pesado, mas é leve. Nós podemos depositar nele todos os nossos medos, as nossas preocupações, também os nossos pecados, as nossas falhas, e confiar que Ele vai nos sustentar. Aos Coríntios nós temos a palavra de Deus dizendo: irmãos, o que eu quero dizer é isto, não nos resta muito tempo. E daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casados, que choram como se não estivessem chorando, os que riem como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compram, os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. A vida cristã
é uma vida livre de preocupações, pois sabemos que estamos nas mãos de Deus. Quando eu estava perto de concluir o seminário, eu sempre ficava me culpando e preocupado por não ter a habilidade de fazer boas orações, de comentar sobre textos bíblicos. Eu me culpava por não saber bem responder as perguntas que me faziam sobre a Bíblia, por não ter facilidade de lembrar endereços de textos bíblicos. E hoje eu entendo que eu não preciso me preocupar com essas coisas, porque Deus me dá os dons necessários conforme as situações surgem. Deus nos dá sempre o necessário para o servirmos, para vivermos a nossa vida de fé. E nós apenas usamos os dons que Deus nos dá e procuramos servir da melhor maneira. E assim é com cada um de nós. Nós podemos muitas vezes não nos ver preparados para testemunhar sobre Cristo, ou talvez não nos vemos preparados para servir de algumas formas, ou mesmo não sabemos como servir, mas trabalhemos com aquilo que temos. Confiemos em Deus, oremos a Ele, vamos ler a Sua palavra. Se estivermos com dúvida, vamos recorrer ao pastor. Se estivermos com medo, com insegurança, vamos viver com aquilo que Deus nos deu. Olhando sempre ao redor, com olhos abertos, com as mãos estendidas e utilizando aquilo que Deus nos deu, aquilo que está à nossa disposição. Deixando Deus ser Deus e fazer as obras que Ele mesmo já preparou para nós. Portanto, quem sou eu? Onde está a minha identidade? Em Cristo. E o que eu pretendo fazer da minha vida? Quais são os meus objetivos? Os objetivos de Cristo, a salvação do próximo. Serviço a Deus e ao próximo ali onde Deus nos colocou, com os dons que Ele nos dá. Essa doutrina, que é a chamada doutrina da vocação, do chamado de Deus, ela dá significado para a nossa vida comum, do dia a dia. Assim, a cada momento podemos pensar como posso servir ao próximo, como Deus está me chamando. Assim, santificando a nossa chamada vida secular, vida comum, vida simples. Tudo faz parte da vida cristã. Família, trabalho, governo, todas as dimensões da nossa vida em sociedade passam a ser vistos como espaços do amor de Deus, do serviço e da ação do próprio Deus, através de nós e em favor de nós e do nosso próximo. Cada cristão é um cidadão do reino de Deus e vive no seu dia a dia diante de Deus e também diante da criação. O cristão vive muitas vezes numa tensão. Às vezes conflitos se aparecem diante de nós, se apresentam diante de nós, uma vez que o pecado, que o diabo tentam nos desviar, vão sempre nos tentar, tentam confundir o reino de Deus, mas Deus, Ele é soberano sobre tudo isso, e Ele sempre fará a sua obra. E diante de todo esse significado que Deus nos dá à vida secular, nós podemos muitas vezes ficar preocupados, porque nós vamos falhar, nós vamos inclusive nos decepcionar, porque mesmo fazendo o que é correto, fazendo o melhor que podemos ainda assim ser traídos, nos decepcionar, mas a nossa segurança não está nos seres humanos, mas está em Deus, porque Deus sempre vai nos sustentar. A nossa vida será vida de alegrias, mas também vida de tristezas, vida até mesmo de cruz. Mas isso é também a vida cristã. Isso também nos leva à oração, nos leva à meditação na palavra, a confiar em Deus, a buscar no seu perdão, no seu amor, forças para continuar vivendo e saber que as coisas não estão nas nossas mãos, mas estão nas mãos de Deus. Em resumo, a vida cristã tem a ver com não rejeitar ou negar aquilo que Deus fez e faz por nós, que Ele nos diz em Sua palavra. Não rejeitar que Ele nos criou, não rejeitar a Sua obra de salvação em Cristo, que Ele continua a realizar no mundo, e entender humildemente que somos Suas criaturas resgatadas por Ele e que Ele é o nosso Senhor. Essa é a vida cristã.
saber que somos vulneráveis, que somos completamente dependentes de Deus, é precisamente a nossa condição espiritual. Nós somos completamente dependentes de Deus. E a fé salvadora tem a ver com isso, com abrir mão de pretensões de sermos autossuficientes, de sermos fortes, de estarmos no controle, mas recorremos à loucura da cruz, de que somos fracos, de que precisamos de Cristo e descansarmos completamente na confiança em Jesus Cristo. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. O mundo não vai reconhecer a nós e nós não buscamos o reconhecimento do mundo, mas a nossa vida está com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar plenamente, então seremos manifestados com Ele em glória. Na ressurreição, no céu, Deus será claramente manifestado em todas as coisas e então será o tempo da glória, da manifestação plena de tudo. Por enquanto, a nossa vida é vida oculta em Cristo e a nossa identidade está nele, em sua salvação e em sua cruz. Tenhamos a certeza de que o Espírito de Deus age continuamente na vida de cada cristão, misteriosamente, transformando o nosso coração, agindo por meio de palavra e sacramento, por meio da sua igreja, ministrando em meio a provações, a tribulações, nos levando a servir, criando alguém que comparecerá como santo, como santificado em Cristo, diante do trono de Deus. Nisso nos apegamos e assim vivemos a nossa vida. Que Deus assim nos guarde e nos sustente, por amor de Jesus. Amém. Até a próxima estudo bíblico.